Boa noite. Uma semana desde o início da guerra, a Rússia intensifica ataques na Ucrânia. E Moscou diz que tomou a cidade de Kherson, no sul do país, mas a prefeitura nega. Kiev afirma que 7 mil militares russos foram mortos, mas nas contas do Kremlin são menos de 500. Com o apoio do Brasil, a ONU aprova a resolução contra a invasão russa da Ucrânia. Foram 141 votos a favor e 5 contra. China e outros 34 países se abstiveram. Com a guerra, o presidente Bolsonaro faz alerta de que fertilizantes com potássio podem faltar ou encarecer e defende mineração em áreas indígenas. O projeto está parado no Congresso. Ministra da Agricultura diz que não há pânico. Tereza Cristina vai ao Canadá negociar compra do insumo. União Europeia anuncia bancos russos que serão bloqueados do SWIFT. Sistema bancário é comparado a uma sanção nuclear na economia. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Amanhã foi de caos no transporte público em São Paulo. Um princípio de incêndio interrompeu a circulação de trens da Via Mobilidade na linha 9 Esmeralda por mais de 2 horas. A linha 8 Diamante também apresentou problemas. Na linha 9, a paralisação foi entre as estações Santo Amaro e Granja Julieta. Por mais de 2 horas, os trens não circularam. As plataformas ficaram lotadas. Os ônibus do sistema Paese foram acionados, mas não deram conta da alta demanda de passageiros. Perto das estações foi grande o número de pessoas sem opção de transporte, o que provocou tumulto e revolta. Os problemas foram provocados por um princípio de incêndio nos cabos externos. Na linha 8, os problemas na rede aérea afetaram a circulação de trens entre as estações Jandira e Barueri. Não houve interrupção total, mas a velocidade foi reduzida por cerca de 3 horas. Em nota, a Via Mobilidade, que administra o sistema das linhas 8 e 9, informou que as operações foram normalizadas ainda durante a manhã e a operação Paese suspensa. Citando a guerra na Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um projeto de lei que libera a exploração econômica em terras indígenas. Ele defende que a medida é uma forma de superar a dependência brasileira da Rússia no acesso a fertilizantes, sobretudo o potássio. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, compartilhou um vídeo de 2016, quando ainda era deputado federal. Na ocasião, defendeu a flexibilização de normas ambientais para permitir a exploração de potássio em terras indígenas. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio e somos totalmente dependentes do quê? Da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Questão de reserva indígena e mais a outra ainda. Essas reservas de potássio foram acertadas via Petrobras, Deus lá sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense. Ou seja, não podemos explorar o nosso próprio potássio. Na postagem, Bolsonaro disse que com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. E acrescentou, nossa segurança alimentar e agronegócio e economia exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. O Brasil é um grande produtor agrícola, mas tem dificuldades para fabricar os insumos necessários para manter a alta produtividade. Cerca de 70% da matéria-prima dos fertilizantes usado nos plantios vem do exterior. Da Rússia são 23%. Em 2021, 62% do total importado pelo Brasil dos russos foram adubos ou fertilizantes químicos. O chefe do executivo tem citado a dificuldade de acesso ao potássio como justificativa para o que chamou de uma postura de neutralidade em relação à invasão russa na Ucrânia. Em 2020, já como presidente da República, Bolsonaro enviou um projeto de lei que permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. A proposta, que ainda não foi analisada aqui pelo Congresso Nacional, é mais ampla e permite, entre outras coisas, a mineração, a exploração de gás e petróleo e a construção de hidrelétricas.
Apesar da fala de Bolsonaro, especialistas apontam problemas na proposta do presidente. Segundo eles, embora a possível incidência de potássio na Amazônia esteja registrada há décadas, ele se encontra em condições de difícil extração. A retirada representaria danos ambientais de grande impacto e os investimentos necessários provavelmente tornariam o produto mais caro do que o importado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ao blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, ser muito cedo para definir o impacto que a crise terá na importação de fertilizantes no Brasil. Ela afirmou que não há motivo para pânico e que o governo tem buscado alternativas, e citou o Plano Nacional de Fertilizantes, em discussão desde 2020, e que tem por objetivo diminuir a dependência externa por meio de implementação de propostas legislativas para facilitar a produção local. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, marcou para o dia 12 de março uma visita ao Canadá. O país figura entre os maiores exportadores do planeta. A viagem da ministra tem como objetivo entender quanto a mais de fertilizante o Canadá pode fornecer para o Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspendeu hoje a última ação penal pendente contra o ex-presidente Lula, resultante de investigação da Lava Jato. O processo trata de um suposto tráfico de influência na compra de caça-suecos. Na decisão, o magistrado argumenta que não é possível ignorar que os procuradores responsáveis pela denúncia agiam de forma concertada com os integrantes da Lava Jato de Curitiba por meio do aplicativo Telegram. A defesa de Lula afirmou ao STF que os diálogos de procuradores que constam nas mensagens da Operação Spoofing mostram que eles sabiam que não havia ilegalidade na conduta do ex-presidente. A Spoofing prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, como o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores que atuaram na Lava Jato do Paraná. E agora o comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Abre-se nesta quinta-feira a temporada da infidelidade partidária. Vai durar todo o mês de março. Nas próximas semanas, os deputados desfrutarão de uma licença legal para pular a cerca de um partido para o outro sem o risco de perder o mandato. Num ambiente de atacadão, grandes partidos correm o risco de murchar. Pequenas legendas projetam grandes negócios. As articulações envolvem muitos interesses, exceto o interesse público. A prioridade dos partidos é elevar o número de deputados federais. Quanto mais gorda for a representação na Câmara, maior será a mordida dos partidos nos bolos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Com bancadas fortes, os oligarcas das legendas elevam também o cacife para interferir na escolha do futuro presidente da Câmara, melhorar a posição de suas bancadas na fila do orçamento secreto e chantagear o próximo presidente da República, barganhando cargos e verbas. Há partidos oferecendo no lusco-fusco do troca-troca pedaços da verba pública do fundão eleitoral para seduzir deputados capazes de se reeleger e de transferir votos para correligionários. Respira-se no Congresso uma atmosfera de negociata explícita. Nenhum outro país do mundo oferece aos políticos tantas opções partidárias como as que existem no Brasil. Basta o sujeito decidir se é meia-esquerda, um quarto de esquerda, centro-direita ou direita explícita e haverá um partido à disposição. Mas muitos ainda não definiram um rumo. Com mais de 30 legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral, a hesitação não ocorre por falta de opção, mas por excesso de perversão. Os partidos se tornaram estruturas ocas, 100% financiadas pelo déficit público. Boa noite. E agora o Planalto em Foco, no comentário de Liliane Ventura. Enquanto a guerra na Ucrânia é destaque em todas as mídias, o Brasil perde mais uma batalha contra a corrupção. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu. Você não ouviu errado. Eu disse, o ministro suspendeu a última ação penal contra Lula. Nela, o ex-presidente era acusado de cometer supostos crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de influência e organização criminosa na compra de caças Gripen da Suécia.
Ainda que o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil dos governos Lula e Dilma, Antônio Pallotti, tenha afirmado que Lula agiu diretamente em pedido de propina relacionado à compra de caças suecos durante o governo Dilma Rousseff, em depoimento à Força-Tarefa Greenfield. Soma-se a isso o fato que o Ministério Público apresentou provas que Luiz Cláudio Lula da Silva recebeu 10 milhões de reais de forma ilegal. O brasileiro está de joelhos para uma justiça que não pune. O ministro indicado por Lula pode suspender essa ação contra o seu padrinho, mas não pode provar a sua inocência. Ao todo, 20 processos que corriam contra Lula por acusações de corrupção têm o mesmo destino quando chegaram lá no STF. Resta lembrar que a renovação da corte depende da reeleição de Bolsonaro, que irá indicar mais 3 nomes no próximo mandato. Se eu fosse do partido dos trambiqueiros, teria vergonha de cantar vitória. Mas esse é um sentimento desconhecido por lá. Boa noite. A União Europeia divulgou quais são os 7 bancos russos que foram bloqueados do sistema bancário SWIFT. A medida é chamada por especialistas de sanção nuclear financeira, pelo impacto que pode provocar na economia da Rússia. Pelo Diário Oficial da União Europeia, os 7 bancos escolhidos pela proximidade com o Estado russo têm até 10 dias para encerrar as operações no sistema SWIFT. A decisão tinha sido anunciada no fim de semana, mas hoje as autoridades divulgaram os nomes das instituições. SWIFT é a sigla da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Na prática, é o balcão do mundo. Uma plataforma por onde milhares de empresas de mais de 200 países garantem pagamentos e recebimentos de transações comerciais no mercado internacional e com alto nível de confiança. O SWIFT nada mais é do que um sistema de mensagem entre bancos. Na verdade, é como se fosse um aplicativo de mensagens que a gente utiliza porque todo mundo utiliza, né? Qual que é a utilidade de um aplicativo de mensagens? É muita gente usar. Se só eu uso, não tem grande validade. A grande vantagem do SWIFT é claro que é um sistema seguro, etc., que já existe há muito tempo, portanto é confiável, mas é fundamentalmente o fato dele ser largamente utilizado. Essa não é a primeira vez que o sistema SWIFT é usado como arma de guerra, mas é inédito um país com o peso da Rússia ser desconectado do sistema bancário internacional. A plataforma nasceu em 1973 para substituir as comunicações por telex. E hoje são 42 milhões de transações bancárias confirmadas pelo sistema por dia. E a Rússia está entre os 10 que mais usam essa ferramenta. Segundo especialistas, esse isolamento serve como uma sanção nuclear financeira, tamanho impacto que pode ter. Alguns analistas estimam que o impacto na economia russa pode ser de cerca de 5% do PIB russo. Então, isso é um impacto bastante significativo. Até a Rússia arrumar outras formas de receber o pagamento pelas suas exportações, isto pode demorar um tempo e tem um problema aí no curto e no médio prazo. Há cerca de 300 empresas russas no SWIFT, um número que fica atrás apenas dos Estados Unidos. A interrupção para as consultas financeiras atinge diretamente as exportações e importações do governo de Vladimir Putin. Mas não só os russos que perdem com o bloqueio. A própria União Europeia depende fortemente do gás e do petróleo que vem da Rússia. Hoje, o principal banco russo, o grupo Sberbank, anunciou que saiu do mercado europeu por conta própria diante das sanções ocidentais e por não conseguir garantir a liquidez das filiais europeias. Com os bancos russos fora do SWIFT, o Brasil, forte parceiro comercial, não fica impedido de seguir com os negócios, mas haverá dificuldade para continuar com o comércio bilateral. Podemos sentir, mas também podemos buscar alternativas. É possível, não é o único sistema bancário. É como se a gente se mudasse do WhatsApp para o Telegram. Tem menos gente que utiliza o Telegram, mais gente que utiliza o WhatsApp. Mas ainda assim é possível se comunicar. Pode ser que tenha alguma barreira burocrática maior, mas por essa razão simplesmente não impede. E ainda sobre a guerra no leste europeu. A Rússia avança cada vez mais sobre o território ucraniano para dominar as cidades do sul e leste do país. Moscou afirmou hoje que tomou o controle da cidade de Kherson, no Mar Negro, mas o governo da Ucrânia nega. No 7º dia de conflito, os dois países também divergem sobre o número de baixas nas tropas. E um possível cessar-fogo pode ser discutido amanhã.
Segundo o Ministério da Defesa russo, desde o início do conflito, mais de 2.870 soldados ucranianos foram mortos, cerca de 3.700 feridos e 572 capturados. O órgão negou ter havido perdas incontáveis e afirmou que 498 soldados russos morreram. No entanto, o governo ucraniano não confirma os dados e afirma que já matou 7.000 militares russos. Pela manhã, Moscou declarou o controle sobre Kherson após a tomada da estação de trem e do porto da cidade de 290 mil habitantes. Kherson é a segunda maior cidade da Ucrânia, com localização estratégica, próxima ao Mar Negro. Porém, o prefeito nega a informação. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse que o país precisa urgentemente de mais armas, especialmente para a Força Aérea, o setor militar mais desfalcado. Ele pediu diretamente para os Estados Unidos ajudarem nesse ponto. Informações recentes levantadas pelo governo norte-americano mostraram que, até agora, a Rússia perdeu de 3% a 5% do aparato militar, como aeronaves, tanques e itens de artilharia, enquanto que as forças ucranianas perderam mais, cerca de 10% da capacidade. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde alertou que a situação na Ucrânia facilitará a propagação da Covid-19 graças às aglomerações nas fronteiras e à baixa cobertura vacinal. Antes da invasão, apenas 34% dos ucranianos estavam totalmente imunizados. Também há a preocupação com ataques realizados contra hospitais e outras unidades de saúde e a falta de oxigênio para pacientes com a Covid-19, já que 3 fábricas do país foram fechadas pelo conflito. A OMS afirmou ser urgente estabelecer um corredor para que os suprimentos possam ser transportados para a região. E a reunião entre representantes da Ucrânia e da Rússia, até então marcada para esta quarta-feira, foi adiada. Durante a tarde, o Kremlin anunciou que transferiu para amanhã a segunda rodada de negociações para um possível cessar-fogo. O encontro será realizado no país vizinho, Belarus. Com o apoio do Brasil, a ONU aprovou a resolução que condena a guerra na Ucrânia. Foram 3 dias de debates. A reunião foi convocada pelo Conselho de Segurança e feita de forma emergencial para discutir a situação no leste europeu. Antes da votação, o embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, Sergiy Kylitsia, disse que os crimes cometidos pela Rússia são bárbaros e difíceis de entender e pediu respeito à Carta das Nações Unidas. It's already clear that the goal of Russia is not an occupation only. It is genocide. Já o embaixador russo, Vasily Nebenzia, pediu que a minuta não fosse aprovada e que os países votassem por seus interesses e não por pressão. Это нельзя назвать даже давлением. Это были открытые циничные угрозы. Нам об этом известно. Durante o discurso, ele acusou a Ucrânia de utilizar pessoas como escudo humano e manter reféns em Kiev. Por 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a resolução contra a invasão russa na Ucrânia. O Brasil se juntou à ampla maioria e também votou a favor, mas alertou que a resolução é um apelo à paz da comunidade internacional. Segundo o embaixador brasileiro Ronaldo Costa Filho, a resolução não pode ser entendida como algo que permita a aplicação indiscriminada de sanções. Brazil continues to urge all actors to de-escalate and to renew efforts in favor of a negotiated diplomatic agreement. Já os países que votaram contra a resolução foram Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. A expectativa era pelo voto da China, que se absteve. Pela manhã, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusou o presidente russo Vladimir Putin de cometer crime de guerra. Ele conclamou aos Estados-membros da ONU que condenassem a invasão da Ucrânia por parte da Rússia.
E ao comentar o discurso de ontem à noite do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que se uma terceira guerra mundial ocorresse, envolveria armas nucleares e seria destrutiva. Hoje, as Forças Armadas do Kremlin iniciaram exercícios com submarinos nucleares. Já o Ministério da Defesa afirmou que unidades das forças estratégicas mobilizaram lançadores de mísseis balísticos intercontinentais em florestas no leste da Sibéria. No entanto, não deixou claro se os exercícios estavam ligados à ordem de Putin no domingo para colocar as forças nucleares do país em alerta máximo. E vamos agora falar com a repórter Sabrina Pires, que está na redação de jornalismo do Jornal da Gazeta e tem mais informações sobre a guerra na Ucrânia. Boa noite, Sabrina. A Luciana, Laerte, boa noite a todos. Então, o medo de que a guerra na Ucrânia se espalhe e chegue a outros países aumentou hoje, porque 4 caças russos invadiram o espaço aéreo da Suécia. A Suécia não faz parte da OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, esse grupo que está no conflito contra a Rússia, mas tem diretrizes alinhadas a esse grupo. As Forças Armadas da Suécia, em nota, disseram que é inaceitável esse tipo de evento no contexto atual e que essa invasão foi vista seriamente. Agora, na Ucrânia, a situação está complicada, cada vez pior, os bombardeios aumentando. Esses são os relatos. E também de que já faltam suprimentos médicos e nos hospitais, por exemplo, o oxigênio hospitalar. A OMS, Organização Mundial da Saúde, informou que amanhã chega à Polônia o primeiro carregamento com suprimentos médicos para traumas e também para cirurgias. São 6 toneladas de suprimentos suficiente para atender até 1.000 pacientes. Enquanto isso, são iates de russos bilionários que estão sendo vistos chegando às Maldivas. E falando em russo bilionário, a Roman Abramovich, que está à frente do comando, é o dono do clube inglês de futebol Chelsea, afirmou hoje que o clube está à venda e que o lucro vai servir para atender as vítimas da guerra na Ucrânia. Ele disse que não há pressa nessa venda, mas garantiu que tudo vai ser feito de forma calma para garantir, inclusive, que esse dinheiro chegue às vítimas, aos ucranianos. Ele também afirmou hoje que esta transação é com calma porque ele foi pressionado pelo parlamento inglês para que ele deixe o comando do clube, que atualmente é o campeão mundial dos clubes. Agora, informação importante é que ele foi pressionado porque tem um relacionamento muito próximo com o governo de Putin. Ele é um dos 10 russos mais ricos do país. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,94%, cotado a R$ 5,10 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 fechou o pregão em alta de 1,83% aos 115.216 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado global teve um dia de alívio com alta das bolsas europeias e nos Estados Unidos, o que ajudou na retomada mais positiva dos negócios aqui no Brasil pós-carnaval. Esse ajuste externo esteve muito relacionado à possível retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia, cujos representantes devem se reunir amanhã, além dos dados econômicos melhores divulgados na China. Mas, na verdade, vários fatores indicam que é cedo para contar com uma melhoria de cenário. Tem o avanço das tropas russas e a ampliação das sanções econômicas sobre a Rússia, provocando fortes desequilíbrios domésticos, mas com reflexos externos preocupantes. O petróleo segue em alta, mesmo com a liberação de reservas anunciada por Biden. Commodities metálicas e alimentos também sobem, reforçando as preocupações com a inflação. Isso gera mais pressões sobre os bancos centrais, que têm os juros como principal instrumento para conter as altas de preços. Mas até por aí o mercado viu hoje uma indicação mais favorável, que foi a fala de Powell, presidente do Federal Reserve, sobre ser apropriada a elevação das taxas americanas a partir deste mês, talvez em 0,25%, que é menos que se previa.
Ainda vai depender das circunstâncias, não só relacionadas à guerra. Dados do emprego lá nos Estados Unidos foram revistos para melhor, o que pode afetar mais a inflação. No Brasil, também teve a leitura hoje de que a alta das commodities ajuda as ações de empresas relacionadas a esse segmento, como ocorreu de fato hoje. E os juros bem mais altos do que os praticados no exterior ainda podem favorecer o ingresso do capital externo. Só que os desdobramentos da guerra e da alta dos juros também podem ter reflexos negativos para vários setores, além da própria inflação. Todo esse cenário está em aberto. E hoje o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, trouxe a 7ª alta seguida da previsão do IPCA de 2022, agora de 5,56% para 5,6%. A projeção de crescimento da economia continuou em 0,3% e a de alta da Selic, da taxa básica de juros, para 12,75%. Luciana. A Denise volta logo mais para a entrevista do dia, hoje com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres e diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, IRICE, sobre a guerra na Ucrânia, implicações geopolíticas, econômicas e possíveis reflexos para o Brasil. Com o tema Fraternidade e Educação e o lema bíblico Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou nesta quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2022. Em comunicado, a CNBB ressalta que a realidade de nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque, num tempo marcado pela pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações. A campanha da Fraternidade é realizada pela Igreja Católica em parceria com instituições cristãs desde a década de 1960. Hoje foram divulgados os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Os dados refletem os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19 com o fechamento das escolas. As provas de avaliação foram aplicadas em dezembro do ano passado para mais de 642 mil alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental, além da 3ª série do ensino médio. De modo geral, todos os ciclos apresentaram pior em relação à pesquisa realizada em 2019 pela última vez e na série histórica. Em língua portuguesa, 4 em cada 10 estudantes matriculados no último ano do ensino médio apresentaram conhecimentos abaixo do básico. Na prática, os dados indicam também que um aluno do 9º ano do fundamental teve média de conhecimento da disciplina básico, ou seja, adequado para o 7º ano. Os resultados da avaliação referentes às ciências da natureza, redação e situação socioemocional ainda não foram divulgados. Já em matemática, o cenário é ainda mais preocupante. Recuo na aprendizagem de 4,4%, pior índice em 11 anos. O aluno do último ano do fundamental apresentou conhecimento adequado para o 5º ano. E ficou comprovado que na última série do médio, o estudante saiu da escola com defasagem de quase 6 anos. No acumulado entre os componentes curriculares, o retrocesso na aprendizagem ficou mais evidente no 5º ano do fundamental, por causa da falta de autonomia das crianças. Em entrevista coletiva, o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, enfatizou a pandemia como o principal agravante do déficit educacional em São Paulo e apontou a falta de apoio do MEC durante os últimos 2 anos. O fato de não termos a escola presencial, sem ter uma preparação e a própria falta das aulas como deveriam ser, a presencialidade faz uma diferença absurda, obviamente é o fator mais lógico que nós temos. Em relação a essa segunda pergunta do Ministério da Educação, eu não tenho nada a falar, porque não teve nada de lá para cá, simples. Não tivemos nenhuma ajuda de nada, não vi também esse movimento acontecendo muito no Brasil. Pré-pandemia, já vivíamos momentos difíceis, desafiadores na educação. Nesse momento de pandemia, pós-pandemia, nós ainda teremos desafios absurdamente grandes por conta desta pandemia. Então, acho que mais do que nunca está na hora da nossa sociedade somar forças para o que a gente precisa enfrentar para os próximos anos. Uma exposição em São Paulo traz dezenas de obras do premiado fotógrafo Sebastião Salgado. A mostra no Sesc Pompeia revela o olhar aprimorado do artista sobre uma das nossas maiores riquezas.
a Amazônia. Que floresta é essa? A dos rios que parecem mares? Das cachoeiras espetaculares? A da pesca silenciosa? Ou da dança organizada? Seria a Amazônia das tribos que caçam macacos? Ou talvez a de onde brotam semblantes que impactam pela pureza? Quando eu entrei na amostra e que eu vi as índias, eu já me lembrei logo da carta de Pero Vaz de Caminha, que as índias não tinham vergonha de suas vergonhas. Exatamente isso que o Sebastião conseguiu nos passar, não é? Voltar no tempo e refletir o presente. O impacto das mudanças climáticas nos rios voadores, por exemplo. Essas massas de ar úmido da Amazônia que regulam as chuvas no restante do Brasil. Do grandioso ao mais singelo, nada escapa ao olhar apurado de Sebastião Salgado. As obras do premiado fotógrafo, todas em preto e branco, marca do artista, já passaram por Roma, Paris e Londres. Ele consegue fazer da fotografia assim uma coisa nova, sem as cores, consegue comover muito a gente. Eu acho que ele traz uma mensagem que nós temos todos que difundir, a preservação dessa população indígena. É tão magnífico quanto a Amazônia é, então tinha que ter um cara como esse para fotografar e para ter esse resultado que é insubstituível. Ao todo, são 200 fotografias, resultado de 7 anos de imersões na floresta amazônica. Na volta das viagens, Sebastião Salgado trouxe na bagagem muito mais que um vasto material e imagens lindíssimas. Trouxe também elementos para debatermos o futuro deste bioma. Lélia, a esposa e aliada nos projetos, foi companheira nas incursões pela mata. Ela falou com exclusividade ao Jornal da Gazeta, direto de Paris, onde vive com o marido. Essa foi realmente a nossa vontade, foi de mostrar a Amazônia em pé. O que é essa Amazônia que existe? Não essa Amazônia que já acabou. A Amazônia só foi destruída em 17%. Do que a Amazônia existe. Então, você imagina que é imenso, né, o que ainda existe. É impossível olhar as fotos e não pensar em desmatamento, em garimpo ilegal, no risco às populações originais. Por isso, o passeio remete ao nosso papel em assegurar às próximas gerações o mesmo direito de usufruir da maior floresta tropical do mundo. É uma riqueza tão grande que é tão triste de ver que as pessoas não compreendem que essa riqueza existe. O que a gente queria com isso é que realmente tivesse muita gente para ver e que muita gente sentisse a Amazônia e ajudasse a proteger. A exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado, é exibida no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, até o dia 10 de julho, de terça a domingo. A entrada é gratuita. E veja a seguir, no discurso do Estado da União, Biden chama Putin de ditador. E ainda a previsão do tempo para o Brasil e também para o estado de São Paulo. A gente volta já já. Está chegando a época do acerto de contas com o Leão. Nesta quinta, a gente vai conversar sobre as novas regras do imposto de renda. Agora vamos falar sobre saúde e qualidade de vida? A doutora Maitê Pimentel esclarece para a gente tudo sobre os problemas na tireoide. E diretamente da Itália para a sua mesa, temos calzone surpresa. Mulheres desta quinta, 14h. Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui São Paulo caminha sempre em frente.
No número 900, me chamam de Casper, um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua. Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Você tem dúvidas sobre seguros? Nós temos as respostas. Todo domingo, Boris Baer conversa com os maiores nomes do ramo e esclarece as principais questões deste universo. Não fique com dúvidas, fique ligado. Programa Seguro, todo domingo, 8h30 da noite. Agronegócio. Já está liberada a pesca nos rios Paraná, Paraíba do Sul e Ribeira de Iguape, no estado de São Paulo. Isso porque terminou essa semana o período de defeso, em que é proibida a pesca nas bacias paulistas. A restrição, que vigorava desde novembro, tem o objetivo de proteger os peixes que fazem a piracema, movimento de migração anual realizado por várias espécies nativas para desovar nas cabeceiras das bacias hidrográficas. Nunca é demais reforçar que o respeito à legislação e ao cuidado com o meio ambiente é essencial para que os rios e as represas continuem a oferecer peixes em abundância às atuais e futuras gerações. No discurso do Estado da União ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para a Rússia e chamou Vladimir Putin de ditador. Para seu primeiro discurso na sede do Congresso americano, o presidente Joe Biden convidou a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos. Ele pediu aos presentes que aplaudissem a diplomata. A guerra na Ucrânia foi tema da primeira parte do discurso de Biden. O democrata anunciou o fechamento do espaço aéreo do país para a Rússia. That we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Ele chamou o presidente russo de ditador e falou ainda que Putin está isolado, mais do que já esteve em qualquer momento. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. De acordo com Biden, as forças dos Estados Unidos não estão indo à Europa para lutar na guerra da Ucrânia, mas sim defender os aliados da OTAN, caso o presidente russo, Vladimir Putin, decida avançar para o oeste. Biden dedicou depois o restante do discurso para defender seu governo. Ele apresentou medidas para conter a inflação e defendeu impostos mais altos para corporações. That's why my top priority is getting prices under control. Biden ainda cobrou ações do Congresso para aprovar propostas sobre investimentos sociais e proteção do direito ao voto, e voltou a expressar desejo de banir a venda ao público de armas, como fuzis. Lu, mais um dia sem refresco para quem mora aqui em São Paulo. É mesmo, Laerte. Olha, nem mesmo a chuvarada de ontem conseguiu amenizar a situação. Então vamos chamar a Fernanda Azevedo, que vai trazer as informações sobre o tempo nos próximos dias. Boa noite, Fê. E aí, algum alívio para esse calorão que está fazendo por aqui? Boa noite para vocês também, Lu. A torcida é grande, né? Mas não teremos refresco por enquanto, não.
O calor deve continuar bem intenso, já são 13 dias seguidos com máximas acima dos 30 graus aqui em São Paulo. Por isso, essa sensação de calor prolongado e não teremos interrupção. Amanhã, máxima prevista, olha só, 34 graus. Na sexta e no sábado, 31 graus. Só que a partir de sexta voltam as condições para temporais fortes. Na sexta, com 12 milímetros de acumulado, 25 no sábado, por causa da aproximação de uma frente fria. Então, deve ocorrer o choque entre o ar seco e quente, que está predominando por aqui, e o ar frio e úmido, que deve chegar. Foi isso até que aconteceu ontem. Um sistema de baixa pressão na nossa costa empurrou nuvens de chuva para a Grande São Paulo. Teve temporal com muitas quedas de árvores, diversos pontos de alagamentos. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, passageiros flagraram uma cachoeira no terminal de embarque. E segundo os meteorologistas, não há previsão de chuvas significativas para as próximas horas. Mas amanhã, pelo estado, são esperadas pancadas típicas de verão com moderada a forte intensidade. O risco de temporais aumenta sobre o extremo sul, nas regiões de divisa com o Paraná, que é onde a frente fria atua com mais intensidade amanhã. Por atuar com mais intensidade lá no sul, deve chover mais ainda, Fernanda? Bastante? Sim, é por lá onde estão os maiores alertas aí de tempo severo. Vamos voltar então aqui para o telão. No mapa do Brasil, as instabilidades vão atingir a costa de Santa Catarina amanhã, nessa faixa em azul. Agora, áreas em verde mais escuro, então, em todo o Paraná, também no sul do Mato Grosso do Sul, podem ter chuva forte e contínua. Assim também como no norte do Mato Grosso e lá do Amazonas. Sol o dia todo, sem nem mesmo aquelas pancadas rápidas, a gente vai ter no sul do Mato Grosso do Sul, no norte do Rio de Janeiro e aqui no interior da Bahia. Detalhes de algumas capitais. Florianópolis, mesmo com um dia chuvoso de 40 milímetros, máxima de 26 graus. A mesma aqui em Curitiba, onde chove 20 milímetros. Em Campo Grande, o mesmo acumulado, só que com calor de 32 graus. Brasília, 28 graus, com 20 milímetros também de chuva. Agora, a exceção é o Rio de Janeiro, viu? Não chove de novo por lá e a máxima de 37. Aqui em São Paulo, como eu disse, a gente tem essa sequência de dias com temperatura acima dos 30 graus. No Rio de Janeiro também, são vários dias seguidos de altas temperaturas, só que lá, detalhe, é acima dos 35. Pior ainda, eles têm um mormaço do mar, né? É isso, abafado. Obrigada, viu, Fernanda? Boa noite, até amanhã. Boa noite, até. Boa noite. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres, e diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, sobre a guerra na Ucrânia, implicações geopolíticas e econômicas e também possíveis reflexos para o Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. Se acabou de acordar e já está cansada, existem diversas causas que podem te dar essa sensação. Nesta quinta, o Você Bonita mostra o que fazer para melhorar a disposição e se sentir bem. Vamos fazer um alerta sobre as lesões na boca e falar mais sobre as aftas, herpes e o câncer. E na culinária tem hambúrguer de lentilha, super saudável e cheio de nutrientes. Não dá para perder, hein? O Você Bonita é nesta quinta, 12:30. Esperando o quê para baixar o aplicativo da TV Gazeta? Você pode ter todo o conteúdo do nosso site na palma da sua mão. Tudo mesmo? Tudo, tudo. São mais de 8 mil receitas para aprender e compartilhar. Mais de 60 mil vídeos para maratonar e favoritar. Mais de 19 mil horas de conteúdo exclusivo para assistir quando e onde quiser. 100% da programação ao vivo, 24 horas por dia. Não perca tempo. Baixe agora mesmo. Acesse a loja de aplicativos do seu aparelho. Procure por TV Gazeta e faça o download. Curtiu? Então aproveita, porque é tudo grátis. Tudo na faixa. TV Gazeta, em todas as telas. Uma experiência única.
programa tá bombando. Dá uma olhada. Tempo de chuva. Fique alerta. O asfalto molhado aumenta o número de acidentes no trânsito. Para evitar que aconteçam, mantenha a distância do veículo à frente. Reduza a velocidade e acenda o farol baixo. Evite manobras e ultrapassagens perigosas. E certifique-se que a palheta do limpador de para-brisa esteja em bom estado. Quem é fanático por futebol sabe que eles informam. Sem dúvida nenhuma, é um momento histórico para o cenário brasileiro. Analisam. Uma coisa é a administração financeira, outra coisa é a administração esportiva. Eu normalmente avalio performance e não necessariamente resultado. Discutem. Tem que prestar atenção no adversário com quem ele vai jogar. Porque é isso que um treinador de futebol faz, pô! Quem é fanático por futebol não perde o futebol debate mais polêmico da TV. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia, as implicações geopolíticas, econômicas e possíveis reflexos para o Brasil. Eu converso com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres e diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Embaixador, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado aí pelo interesse. Eu que agradeço, embaixador. Eu queria saber a sua avaliação do atual momento da guerra. Se fala amanhã em mais uma rodada de negociação entre Ucrânia e Rússia. Enquanto isso, a gente vê uma ofensiva maior da Rússia na Ucrânia. Se falou, inclusive, de caças sobrevoando a Suécia. Biden ontem fez um discurso duro, mas o fato é que a OTAN não deu o apoio que a Ucrânia esperava. Então, eu queria a sua avaliação desse momento. Olha, é um momento muito difícil para todos os lados. Eu acho que dificilmente essas negociações diplomáticas prosperarão, porque a Rússia tem um objetivo que é ocupar a Ucrânia, derrubar o governo e controlar o país. Então, eles não vão abrir mão disso, o desgaste que eles já sofreram é muito grande, o impacto econômico no país, na Rússia, está sendo enorme. Então, eu acho muito difícil que essas negociações paralelas prosperem. Eu acho o contrário, que a crise vai se agravar, vai haver luta nas cidades. Pela primeira vez, né, um novo tipo de luta, não é uma luta de tanques, uma luta de guerra nos campos, mas é uma luta dentro da cidade, corpo a corpo. Eu vejo uma situação de muita destruição na Ucrânia e muitas perdas de vidas, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Agora, a Ucrânia tem mostrado uma resistência maior do que se esperava, não é? Inclusive, a persistência do governo em se manter no local, defender o país, e a gente percebe o nacionalismo prevalecendo, inclusive, garantindo essa resistência que houve até agora. Agora, como é que fica a situação da Ucrânia? Se ela se render, Putin avança sobre o país e vai ter controle total. Se ela não se render, chega nessa situação de guerrilha, o senhor falou de luta na cidade. O que a Ucrânia poderia fazer? Olha, eu acho que o Putin avaliou muito mal a evolução dessa crise. Ele não avaliou a resistência, como você disse, do povo ucraniano, do governo ucraniano, do nacionalismo ucraniano. E ele também não avaliou adequadamente a coesão dos países ocidentais
e o grau de importância das sanções que estão sendo impostas. Então, eu acho que essa falta de avaliação, ou avaliação equivocada, está levando o Putin a avançar, como eu disse, numa guerra que vai afetar muito a Ucrânia, vai destruir uma parte do país, a infraestrutura militar já foi toda destruída. Hoje ele começou a atacar justamente as instalações de gás para afetar a calefação dos países, né, num clima muito rigoroso, como nós estamos vendo lá na Ucrânia. Então, eu acho que é uma situação que dificilmente poderá ser controlada. Eu não acho que as Nações Unidas possam interferir de alguma maneira para controlar a situação e dificilmente algum país pode ter sucesso nessa mediação. Talvez a China, se ela se empenhar a fundo, poderia ter alguma influência sobre a Rússia. Fora disso, acho muito difícil. Agora, o senhor vê condições de resistência da Rússia diante das sanções econômicas, porque vai haver uma crise econômica interna muito severa. Putin tem como resistir a isso, porque é questão de inflação, pode ter desabastecimento, empresas fechando, os bancos com dificuldade. Então, em vários sentidos, a crise econômica tende a se agravar. Eu acho que sim, quem vai sofrer mais é a população, né? Como nós já estamos vendo, os oligarcas estão sendo afetados, mas em termos de economia, a Rússia é um grande produtor de produtos agrícolas e energéticos. E eles vão reorientar essa produção de gás, de petróleo, de produtos alimentícios, inclusive de trigo, milho, e a perda de receita vai ser pequena. Eu acho que eles vão conseguir reorientar isso, especialmente para a China. E a China já está fazendo isso, né? Já há um novo gasoduto que liga a Rússia com a China levantou os embargos para a importação de produtos alimentícios, mas isso não vai ser suficiente para deixar a situação econômica mais forte, como você falou. Esse corte dos financiamentos internacionais, essa medida de isolar os bancos russos e a riqueza de alguns personagens importantes pode, de alguma maneira, gerar uma reação interna de descontentamento. Está muito cedo ainda para a gente prever. A gente viu reação dentro de Moscou, de outras cidades contra a guerra, mas acho muito difícil haver uma reação organizada nesse momento inicial, pelo menos, em relação ao governo Putin. E como é que o senhor vê a atuação do Brasil desde o início? Nós tivemos a visita do presidente Bolsonaro a Putin, alegando possíveis problemas que o Brasil viesse a enfrentar. Aliás, já vinha enfrentando com relação aos fertilizantes, mas tentando evitar o agravamento. Há preocupações com relação a preços de commodities, impacto da inflação. O Brasil pode até ampliar as exportações de alimentos. Que balanço o senhor faz no sentido econômico e também do posicionamento político do Brasil, as relações com os países ocidentais? Bom, vamos separar as duas coisas. Em relação à relação com os países ocidentais, eu acho que não está havendo nenhum problema. A posição que o Itamaraty adotou, tanto na nota oficial quanto nos pronunciamentos do nosso representante lá em Nova York, nas Nações Unidas, seja no Conselho de Segurança, seja na Assembleia Geral, foram corretos, estão na linha do Itamaraty e eles causaram, né, muito boa impressão. O presidente Zelensky da Ucrânia agradeceu ao Brasil e eu estou informado de que a posição do Brasil nas Nações Unidas é vista com muita coerência, com muito seguimento às tradições da política brasileira de defesa do direito internacional, de defesa à não intervenção, de defesa da integridade territorial e de respeito à Carta das Nações Unidas. As dissonâncias que ocorrem aqui dentro do Brasil, por causa de algumas palavras do presidente, são exploradas domesticamente, mas lá fora
não acrescem muito mais ao desgaste que o presidente já está tendo por todas as outras opiniões que ele já deu. Então, do ponto de vista da política internacional, o Brasil está muito bem na fotografia até aqui. Em relação às consequências dessa crise militar, o Brasil, como todos os países, vão ficar muito afetados. A inflação global não vai cair, vai haver um crescimento menor da economia internacional, o preço do petróleo hoje passou novamente dos $100, o preço das commodities, sobretudo do milho e do trigo, estão nas alturas, hoje bateu o recorde, o ponto mais alto, mais de $400. A questão dos fertilizantes vai afetar também a produção de todos e nós aqui no Brasil vamos ter que nos cuidar para não ter problema maior. Eu não acho que haja qualquer problema de desabastecimento de qualquer produto alimentício aqui no Brasil. O único produto que poderia ficar afetado é o trigo, mas nós temos suprimentos internacionais da Argentina, dos Estados Unidos, dos outros países do Mercosul. Nós não importamos nem da Ucrânia nem da Rússia, portanto, o efeito sobre o trigo aqui no Brasil vai ser sobre o preço. O preço, sim, vai aumentar. Nós vamos ter dificuldade de evitar um aumento no produto final, no pão, na massa, e isso não vai contribuir para a redução da inflação aqui no Brasil. Nos fertilizantes, o Ministério da Agricultura está dando seguranças garantias de que nós temos até outubro o fornecimento garantido de fertilizantes, mas nós temos que diversificar as nossas fontes de suprimento. Perfeito. Agora, embaixador, o senhor vê os países da OTAN tomando outras medidas que, além dessas sanções, hoje nós tivemos a aprovação pela Assembleia da ONU da resolução contra a Rússia, exigindo ou recomendando a saída imediata da Ucrânia, mas o senhor acredita que possa haver alguma intervenção direta? Não, eu acho que não vai haver nenhuma intervenção de nenhum outro país na guerra. Essa resolução das Nações Unidas, da Assembleia Geral, repetiu o conteúdo da resolução que foi vetada pela Rússia no Conselho de Segurança. Mas não tem nenhum efeito, porque as resoluções da Assembleia Geral não são obrigatórias. Então, não acho que a aprovação dessa resolução vai afetar o curso da guerra. Os discursos, as ações que estão sendo tomadas, sanções e no âmbito das Nações Unidas, são mais para fins de opinião pública, para isolar a Rússia ainda mais. Eu acho que dificilmente essa crise vai terminar a curto prazo. Eu acho que a Rússia não vai parar nessa intervenção que eles estão fazendo e nós vamos ter que ver ainda desdobramentos muito dramáticos da crise sem a vontade dos países ocidentais interferir diretamente. Ontem, o presidente Biden, no discurso que ele fez perante o Congresso, ele disse que os Estados Unidos não iam mandar soldados para o teatro da guerra. A União Europeia também não vai mandar, a NATO também não vai mandar nenhum soldado. Então, o máximo que o Ocidente está fazendo é procurar sufocar econômica e financeiramente a Rússia para tentar reduzir o ímpeto bélico desse país. Ouvimos o embaixador Rubens Barbosa, que eu agradeço a participação aqui no Jornal da Gazeta. Agora é com vocês. E a gente volta amanhã às 7h. Ótima noite para você e até lá. Boa noite.
Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper, um lugar que faz história para você escrever a sua.